Olá pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai conversar sobre manutenção da informação, tecnologia da informação aplicada à logística. Esse barulhinho aí é assim também, de memórias afetivas com internet de escada. Brincadeiras à parte, gente, só para dizer que a nossa aula hoje vai trabalhar um pouco do conceito de internet, de computação, mas como eu sou cringe, a nossa aula hoje, o tema dela é famosos do computer, tá? Olha só. Dito isso, o meme mais famoso de famosos no computer, eu acho, que é iCarly, né? Tá aí iCarly pra gente definir sobre o que nós vamos falar. A gente vai conversar então sobre os sistemas de informação logísticos. A gente vai desenhar, né, esses sistemas de informação, falar um pouquinho disso, fazer o desdobramento do SIG para o SIL, falar das operações, falar das etiquetas, dos tipos de etiquetas e também falar de vários softwares, né, exemplificar, explicar, mostrar pelo menos alguns softwares para que quem for procurar isso mais a fundo tenha uma direção, certo? Dito isso, gente, vamos lá então. Então, primeiro momento da nossa aula, sistemas de informações e sistemas de informações logísticos, né? Primeira coisa que a gente precisa ter, tá, é o seguinte aqui, o sistema de informação, ele é um sistema, quando a gente fala de sistema de informação, a gente não necessariamente está falando de computador, tá? Não necessariamente a gente está falando de algum equipamento específico tecnológico, algum celular. A ideia do sistema de informação, ela vai um pouco além, tá? É a ideia do equipamento, do procedimento, do pessoal que cria o quê? O fluxo de informações para utilizar, né, as informações das operações diárias e para ter uma melhor organização no planejamento das atividades da empresa. Dito de outra forma, sistema de informação vai ser qualquer sistema que tu tenhas que vai ser utilizado, vai ser operado por um computador ou não, vai ser operado por um gadget, um celular, um tablet ou não, tá? Não necessariamente, mas que vai providenciar todas as informações, ou bastante, várias informações que te auxiliem, que te permitam fazer um planejamento adequado, tomar decisão adequada, né? Executar de forma adequada o fluxo das operações da tua organização. Um exemplo clássico disso são as informações de estoques e compras, né? Algumas organizações, elas permanecem aí com essa coisa bem no livro registro, do papel, né? Gostam de ter assim a folha escrita, né, com os itens. Então, isso aí também são opções, né? E cada empresa, cada organização vai se desenhar de uma forma, tá? Só que claro, gente, só que assim como a gente tem um sistema de informação, a gente vai ter isso operado e auxiliado por tecnologia, tá? E quando a gente desdobra isso, a gente tem os sistemas de informação logísticos. Os sistemas de informação logísticos ou logísticas também pode ser considerado, também pode ser conhecido como Logistics Information System. Ele é mais comum a gente usar a sigla dele, né? Ou LIS ou SIL, aqui no Brasil fica muito comum chamar de SIL. Ele vai ser essa pirâmide, tá? Organizando aí todas as informações que a logística necessariamente precisa para operar. Só para antes da gente desdobrar isso, agora no próximo slide eu vou desdobrar isso com vocês, né? Quais são essas operações. Mas o Gonçalves aqui, ó, o material que eu vou deixar na descrição do vídeo, na página 81, tá? Do Gonçalves aqui, ó. Página 81 do livro do Gonçalves. Ele faz toda uma descrição dos objetivos que a gente tem com sistemas de informação logísticas. Só a nível de conhecimento, tá? Eu vou convidar vocês a fazerem essa leitura depois. Mas assim, ele auxilia no planejamento e no controle das atividades logísticas relativas ao acompanhamento das metas fixadas. Ele melhora o planejamento dos recursos, reduz os níveis de estoque, a necessidade de recursos humanos. Ele providencia aos clientes informações a respeito dos produtos e serviços disponíveis, a situação das encomendas, a programação da expedição dos produtos encomendados e diversas outras, tá? Ele fica aqui na página 81 e 82 os objetivos.
Mas essas três já nos servem para mostrar a importância de ter um sistema de informação logísticas, a importância de ter desenhado, né, como que eu trabalho a informação quando se trata de cada aspecto da logística, certo? Lembrando que a gente estava tendo a nossa última aula de atividades secundárias da logística, né? A gente trabalhou com todas as atividades, a gente falou atividades primárias, transporte, estoque, processamento de pedido, depois a gente foi para essa parte mais secundária, armazenamento, manuseio, embalagem, obtenção, programação, e hoje a gente fecha com essa questão da informação, tá? Então essa questão da informação vai olhar para as outras atividades e vai dar forma de tu poder gerenciar essa informação dentro da organização. Então os desdobramentos do SIL, né, os desdobramentos desse sistema de informação logística é o seguinte: tu vai ter ali dentro do SIL uma parte de vendas, né, que vai organizar todo esse fluxo de vendas, uma parte de compras, vai ter ali toda a informação do chão de fábrica, das pessoas que trabalham, né, da manutenção da fábrica, da organização, um sistema para fazer a gestão da qualidade, um sistema para ver as informações do varejo, as informações do transporte. Então o SIL ele vai se desenhando dessa forma, né? Vai se desdobrando, tu vai tendo eixos dentro desse sistema para operar e para trabalhar as informações logísticas. Aqui, gente, eu trago uma figura que está no conteúdo do Balu, né? Esse livro aqui, ele trabalha, ele apresenta essa figura, ele explica ela, que é a utilização do SIL, tá? O que acontece? Ele vai dividir isso em alta administração, média gerência, supervisão e operação. A gente está acostumado a ver isso por uma ótica da estratégia, né, de estratégico, tático e operacional. Então essa parte inicial aqui em cima seria o estratégico, essa parte final aqui seria o operacional e uma parte da supervisão também seria operacional. E média gerência e uma parte da supervisão também seriam táticos, tá? Acho que vai ficar mais claro a gente conseguir enxergar isso dessa forma, tá? Então, assim, estratégico. Qual é a relação, então, né? Quais informações interessam à estratégia da organização, a essa auto-administração? Basicamente, são as informações não do SIG, e sim não do SIL, mas do SIG, né? Sim desse sistema de informações gerenciais mais abertos. Então, olha só, a alta administração está interessada em conhecer as metas, as políticas, os objetivos, está interessada em tomar decisão sobre toda a estrutura logística, definir recursos de distribuição, de suprimento, é uma coisa mais ampla, né? É uma coisa maior. Então, a velocidade dessa informação ela não é crítica. Muitas vezes a consulta ela é muito irregular, então às vezes tu não vai precisar ter um sistema que funcione a tempo e a hora para isso, né? Poderia ser um custo adicional. Isso aqui pode ser uma coisa mais escrita, ou uma coisa mais guardada na mão da cúpula, né? Porque nem toda organização vai ter acesso. Então, por não ter uma consulta frequente, de repente tu não vai precisar trabalhar isso dentro do teu SIL, tá? Agora, quando tu já vai para uma questão tática, né, ali de média gerência, tu já está interessado em planejamento e decisão. Aí sim, tu já está começando a te interessar por informações num ritmo mais frequente, né? Então, tu quer fazer reavaliação dos pontos de reposição do inventário, quer fazer a seleção de transportadoras, quer fazer arranjo físico, definir se tu vai se tu vai alugar um armazém, se tu vai ter um depósito, quer fazer planejamento do espaço desse armazém, desse depósito, quer entender aspectos de transporte com sazonalidade. Então, assim, ó, o ciclo dessa informação ela normalmente é maior do que um dia e menor do que um ano, né? É uma média. E vai estar interessado aí para essa média gerência, né? O gerente de distribuição física, de transporte. Basicamente, tu tem lá o departamento de logística, o departamento de produção, que vai ser quem está interessado em organizar essas informações aqui, tá? Depois a gente avança para um nível de supervisão, que aí assim o pessoal está interessado no planejamento, decisão e controle, né? Isso aí no dia a dia mesmo. Então, controlar a utilização de espaço, de estoque, de produtividade, de mão de obra. Isso aqui vai ser a informação que o supervisor de primeira linha vai ter, né? Se ele tem que ter pessoas, se ele tem que ter equipamentos, se ele tem que ter peças, em qual quantidade ele tem que ter, como é que ele vai transportar isso, como é que ele vai articular as entregas dele. Então, tu precisa de informações na forma de relatórios diariamente.
São relatórios todos os dias, são relatórios aí orgânicos, né? Hoje em dia com essa função de Google Docs, com essa função de documentos online, fica mais fácil, né? Mas tu precisa desses relatórios a tempo e a hora. Por fim, gente, não menos importante, o operacional, né? Então o operacional ele vai organizar todas as informações com relação a transações e consultas, que é essa questão. Só um instante. Essas informações elas vão ser necessárias dia a dia, né? E, às vezes até instante a instante. São informações que se precisa a tempo e a hora. Sobre o andamento de pedido, sobre a verificação de estoque, como é que está o estoque, como é que está a necessidade de estoque, preparar os manifestos, cotar fretes. Então são questões bem operações, né? E como são interações que acontecem com grande frequência, tu tem uma grande uso de informação, né? E uma grande velocidade de informação. Então é interessante sempre que isso aqui seja integrado, seja online, seja de fácil acesso, né? Para o pessoal operacional e também para o funcionário da organização. Certo, gente? Apresentando essa hierarquia, então, das informações, a gente pode falar das operações dos sistemas de informação na logística, né? Do CIO, e também as operações das informações, da necessidade de informações, né? Que são entrada, processamento, análise e saída. Esse processamento e análise aqui a gente poderia até juntar eles, tá? Mas como a gente está utilizando aí materiais que dividem, resolvi trazer e apresentar como os materiais estão desenhando, tá? Então assim, ó, a entrada, aqui mais um famoso no computer, né? Entrada. Então, a pergunta sobre entradas a gente vai ter duas, tá? A primeira é quais dados eu preciso que entrem nesse sistema. Então, eu preciso de uma grande quantidade de dados, tá? E às vezes essa grande quantidade vira uma enxurrada de dados, porque tem sobreposição de pessoas que estão utilizando muitas vezes os mesmos dados, ou inserindo dados, né, e recebendo dados. Por exemplo, as informações que a logística precisa, às vezes o marketing também precisa. Então, a logística está pesquisando informações que o marketing também está. Às vezes as informações que o marketing está pesquisando, as finanças também estão pesquisando. Às vezes as informações que os outros setores estão pesquisando, a produção também está pesquisando. Então assim, ó, tu tem uma grande enxurrada de informações, certo? E tu precisa tomar, então, esse cuidado de ser seletivo quanto ao que precisa estar no teu sistema de informação. Tu precisa tomar esse cuidado, ver o que te interessa efetivamente, né? Tanto para estar no sistema de informações gerenciais, num sentido mais amplo, quanto para estar no teu sistema de informações, no teu CIO. Aqui o Balu, né, que é o autor que a gente vem utilizando também ao longo das nossas aulas, ele vai apresentar uma série de dados básicos na página 286, vou colocar também na descrição do vídeo, tá? Vou colocar na realidade no slide ali para baixar no final da aula. Então, 286 do Balu, ele vai apresentar essa tabela aqui, ó. Na página 286 e 287, tá? Essa tabela, então, ela vai apresentar quais são os dados básicos, né? Ou qual é o mapa de dados básicos que são necessários para entrada, né? Para que tu tenha acesso para começar a gerenciar o teu sistema de informação e o teu sistema de informação num sentido da logística, certo? Então, fica aí também uma recomendação de leitura para quando acabar a nossa aula. Avançando, gente, aí a gente vai ver quais fontes, né? Então, tendo noção de que informações são necessárias, aí tem aí a Ana Maria Braga no computer, né? Para definir as fontes. Que fontes a gente vai pesquisar, ou quem vai nos dar essas informações? E assim, gente, a gente tem primeiro os pedidos de venda, tá? Então, assim, ó, o próprio pedido de venda é uma fonte, né? Tu entendeu quantos itens tu tá vendendo, o preço dos itens, em que data tu tá vendendo, onde esses itens estão localizados, quando que eles são solicitados, qual é a distância, né? Qual é a localização do cliente. Tudo isso tu consegue ver através do próprio pedido de venda. Então, o pedido, né, a ordem de pedido, ela é uma grande fonte de informações para a tua questão logística. Uma segunda questão são os registros internos, tá? Então, assim, ó,
os registros contábeis, né, os registros do pessoal da contabilidade, do pessoal de finanças, entendendo o custo do capital para imobilizar, para ter o seu espaço ou para alugar espaço, como é que são esses custos, né, de que forma eles impactam, falar com a produção, entender internamente o custo da armazenagem, o custo do manuseio, falar com o pessoal de marketing para entender um pouco a dinâmica, né, de demanda do item, falar com o pessoal de transporte para entender tabelas de fretes, falar com o pessoal do compras para entender se vale a pena ou não vale a pena comprar em grandes volumes. Então, assim, toda essa estatística aí sobre operações, também falar com o pessoal de gestão de pessoas, de RH, para entender necessidades e dinâmicas de contratação de pessoas. São registros internos, né, para entrada no teu sistema, né. Então, tu pode falar e conversar com o pessoal internamente. Se tu pode conversar com o pessoal internamente, também é necessário, também é interessante tu olhar para o lado de fora, né, da organização e procurar informações com governos, né, os governos federais, os governos estaduais, municipais. Eles têm informações que às vezes são interessantes para logística. Falar com os fornecedores, né, às vezes buscar informações dos competidores nos sites, né, muitos agora tem essa coisa da accountability, né, e tipo, tu tem que estar sempre com clareza nas informações, transparência. Então é interessante procurar sites dos competidores, né, entender um pouco mais desses competidores. Revista científica também, né, artigo científico sempre tem informações interessantes sobre logística. Revistas de comércio também, revistas assim voltadas ao empresário, são opções. E por fim, gente, a própria administração da empresa, né? Então assim, ó, tu tem dados que vão vir lá desses registros internos, mas tu tem pessoas que estão administrando tanto esses dados quanto tomando decisões no dia a dia, que são os administradores, né? Então entender e conversar com os administradores a fim de entender aí as previsões para vendas futuras, como é que o pessoal está pensando ou não fazer, que ações dos concorrentes a administração está tentando combater ou está tentando surfar na onda, né? Qual é a disponibilidade que a gente tem atual, futura de suprimentos. Então assim, ó, as fontes elas são diversas e às vezes elas até se sobrepõem, né? Então é aquela coisa de pensar bem as informações, pensar bem o que eu preciso, procurar elas de uma forma que eu não fique num emaranhado de informações, eu não me perca nas informações, né? Mas que as informações sejam úteis, não apenas sejam úteis, mas que eu consiga fazer uma utilidade, utilizar essas informações de uma forma que auxilie no alcance do meu planejamento, na execução das minhas atividades, tá? Depois, gente, pericão aí no computer, né, para falar dessa questão de processamento de informações. Então, assim, ó, o processamento das informações para esse sistema. Não adianta eu levantar as informações corretas, com as fontes corretas, se eu não conseguir processar essas informações. Então eu preciso processar. O que é processar as informações? É transformar essas informações de uma forma que eu faça uma leitura, né, transversal e adequada. Para quê? Para reduzir a carga. Por exemplo, antigamente se fazia todos os cálculos manualmente com a calculadora, né? Quando a gente tem aí um Excel, minimamente falando, a gente consegue reduzir qualquer cálculo de fatura, de operações aí no próprio Excel. Às vezes ele faz o cálculo somatório, aplica equações e te dá um número, né? Te dá uma informação processada. E isso serve para todas as coisas, né? Assim, tipo, por exemplo, relatório contábil, ordem de compra, manifesto, questões de frete, questões do fluxo de material. Às vezes um mínimo Excel já resolve a tua vida, né? E ele te permite fazer um processamento das informações. Só que assim, também não adianta apenas processar, tchau pericão, bem-vindo a Shakira, no computer. Não adianta apenas processar e não analisar as informações. Tá? Tem que ser analisado. Então, assim, ó, tu precisa de modelos de apoio à decisão. Desenhar o teu sistema e procurar sempre a melhor alternativa possível, né, nesse sistema. Daí tem muito a ver também com pesquisa operacional, né? Tem muito a ver com aquela questão de apoio à tomada de decisão. Então, decisões, assim, existem 1 milhão de coisas que a gente poderia falar aqui, mas assim, só inicialmente.
com esses dados que foram coletados, que foram processados, a gente pode analisar. Vale a pena ter um depósito? Vale a pena ir atrás de um armazém? Qual transportador eu vou pegar? Como eu vou roteirizar as entregas? Né? A gente falou um pouco de Milk Run também no passado. Como fazer a previsão das vendas? Qual previsão das vendas eu vou fazer? Então são algumas coisas aí pra gente poder pensar, tá? Por fim, gente, a saída, tá? Daí aqui Suzana Viana Computer pra gente falar da saída. E a saída são 2 relatórios, tá? O relatório informativo e o relatório de ação. O relatório de informativo ele vai te dar, então, informações no formato de relatório, né? Ele vai te dar indicadores gerenciais, posicionamento das coisas, então, como estão os teus índices, como estão os teus números, como estão as tuas previsões, os teus cálculos, essa coisa bem de informação, né? Já um relatório de ação ele é diferente, porque só mais uma questão, tá, com relação ao informativo, antes da gente entrar no relatório de ação. O relatório informativo, ele normalmente vai chegar na mão do tomador de decisão de uma forma muito que a gente chama para desagregar, tá? É um relatório em desagregação. Deixa eu explicar essa questão do relatório de desagregação. Tu não vai apresentar lá pro teu gerente, para a pessoa mais alta da tua empresa, né, todos os detalhes, todas as nuances, tá, do teu relatório informativo. Tu vai apresentar o número final, mas tu tem que permitir de alguma forma que ele confira essas informações, que ele desdobre essas informações, que ele desagregue essas informações em partes menores, em questões mais pontuais, que ele for analisando a cadeia das informações. Então, por exemplo, tu vai dar um relatório para o teu gerente que vai dizer o seguinte: nossa previsão de vendas é de 10 mil unidades para o ano que vem. Aí ele vai dizer, se ele quiser, ele pode concordar nisso e avançar, né, na tomada de decisão, ou ele pode abrir esse relatório de alguma forma. Então, por que 10 mil unidades? Aí ele vai ver lá tua projeção dos consumidores, tua projeção dos clientes no passado, projeção de concorrentes, projeção de mercado, aquecimento. Então, ele vai abrindo, ele vai desagregando as informações para fazer essa questão que a gente chama de informação quebrável, tá? Analisar toda essa questão em aspectos menores. Hoje em dia, com essa questão da internet, com essa questão de organização de informação uma dentro da outra, né, a gente consegue ter essas coisas linkadas, né, esse acesso linkado. Fica mais fácil fazer isso. Mas é importante que tu tenhas essa questão do relatório informativo bem desenhado, tá? E desagregável. Depois o relatório de ação. O relatório de ação, gente, é quando tu já dá alguma certa autonomia aí para os teus sistemas de informação, né? Então, o sistema de informação, ele vai fazendo toda essa análise, vai fazendo toda essa questão da informação e vai percebendo que o estoque está caindo, por exemplo, está diminuindo. Ele mesmo já libera uma ordem de reposição de estoque, né? Já faz o romaneio de entrega, já define lista de quanto que tem que comprar, e aí ele passa isso para a mão do administrador, que vai dar um ok, né, dizer assim, você está com low supply, você está com baixo suprimento de alguma coisa, quer comprar? O administrador vai dizer sim, ok, compra e deu, já avança, né? Ou o administrador vai poder olhar essa análise feita aí pelo sistema, definir se a ação correta, se quer melhorar, quer mexer na ação, o que ele quer fazer. Então, assim, o sistema de informação, ele fica avaliando continuamente esses dados e emitindo informação para o gestor, né? E o gestor é que vai se organizando, vai pensando se tá ok, se não tá. Às vezes ele só concorda, mas às vezes ele pode querer interagir também com essa informação. Dito isso, gente, a gente tem as etiquetas, né? As etiquetas a gente já vem falando de forma transversal na disciplina também, desde algum tempo, né? Mas assim, a gente tem pelo menos 3 etiquetas que são importantes da gente analisar e da gente fazer um olhar quando a gente conecta isso com a ideia da informação e mais ainda com a ideia do compromisso que a gente tem com a tecnologia da informação aplicada, né? Quando a gente fala de sistemas de informação logísticas. A primeira delas é o código de barras, né? Famigerado código de barras. Gente, código de barras, ele evita a transcrição por meio da digitação, né? Então, assim, tu digita dados com relação a coisas, tu tabula isso por números, por aspectos numéricos, que a gente vai falar agora na sequência. E quando tu faz a leitura do código de barras, ele já te dá aquela informação, assim, a tempo e a hora.
Então, tem um número específico para identificação de cada produto. Tu, enquanto empresa, pode comprar um código de barras para o teu produto, tá? Tu paga R$ 79,00 por um código de barras, tem na internet para vender. E aí aquele código é teu assim para sempre, né? Ele pode ser usado em diversas questões. Pode ser usado em cupons, recibos, reembolsos, boletos e várias outras coisas, tá? Ele te permite, quando tu utiliza ele atrelado à logística, tu identifica a localização desse produto em cada aspecto do lugar onde ele está colocado, né? Te facilita. Existem diversos estilos e formatos de código de barras, mas o Brasil adotou o sistema EAN, tá? No decreto de 84 do Figueiredo, que é o European Article Number. Deixa eu mostrar para vocês, o mais utilizado desses EAN é o EAN 13, que ela tá aqui, ó, que é o formato que a gente tem, tá? Então assim, ó, ele tem um desenho bem claro, isso aí tá no conteúdo do material aqui do Arbache, tá? Que é um outro livro, um outro capítulo que eu vou colocar também na descrição. Ele te mostra bem definidinho como é que é esse EAN 13 e também mostra todos os outros, né? Mas como a gente mais utiliza mesmo o EAN 13, eu resolvi trazer esse. Então assim, ó, o EAN 13 ele vai dividir essa informação do código de barra em 4 partes. O primeiro é o país, né? Então ali, ó, toda vez que pega um produto que diga 789 é do país. Então é do Brasil, tá? Outros países teriam que verificar. O livro em específico, ele sempre começa como 978 ou 979, né? Ele é o único produto que é diferente, assim, a questão do código de barra dele. Para livro é diferente. Mas outros produtos normalmente 789, ó. Essa garrafinha que eu tô na mão aqui, ó. 789-648-7070, tá aqui. Não dá pra ver, né? Mas tá aqui, 789, tá? É brasileiro. É um código que a EAN organiza, né? Então a EAN organizou um código para cada país. Do Brasil, 789. Os próximos 4 ou 5 dígitos, de repente, são os dígitos da empresa, tá? Então cada empresa vai ter o seu código, né? Cada empresa tem o seu número. E a EAN também organiza, tá? A EAN que vai definir quais são os números de cada empresa. Já os próximos 4 dígitos, eles são os dígitos do produto. Então assim, ó, lá na minha empresa, vamos supor que eu tenho uma empresa 0001. Aí eu tenho a minha lista de códigos de produtos que isso aí sou eu que vou definir, né? Então, produto 0001, água, 0002, refrigerante, 0003, café. Eu vou elaborar para a empresa, né? Eu vou identificar cada item, eu vou elaborar, empresa, vou elaborar para identificar cada item dos meus produtos, né? E o último dígito é um dígito verificador, né? Então, para quando faz a leitura de código de barras, ver se está tudo correto, aquele dígito tem que estar correto. Isso aí é o EAN 13, é o comum, tá, gente? Mas, de novo, existem vários outros. O Arbache faz essa leitura bem feita. Quem quiser, que tiver interesse em entender mais os códigos de barra, pode procurar esse material. Avançando, daí a gente tem o RFID, né? Se o código de barras é um código bem barato, um código bem acessível, tu paga uma única vez, assim, tu paga e utiliza ele ali, produto, ele tem a desvantagem de tu não conseguir fazer nada com essa informação a não ser uma única leitura rápida, né? Bipar e fazer uma leitura rápida. Já o RFID, né, o Radio Frequency Identification, conhecido como RFID, ETAG, Transponder, etiqueta eletrônica, Smart Tag, etiqueta inteligente, até outros nomes às vezes aparecem, tá? Ele te permite, primeiro, que seja utilizado em diversos tamanhos e diversos formatos. Tu vai aplicar isso na superfície do produto, tu pode colar em cima, tu pode colocar dentro do produto, porque tu não precisa ter acesso, né? Tu pode colocar dentro do produto, o produto passa e aquilo ali é lido por essa radiofrequência, né? Então ele não precisa ter acesso a banco de dados, a informação ela vem na própria etiqueta, né? Naquela questão magnética da etiqueta. Essas etiquetas elas podem ser ativas ou passivas, tá? Quando elas são ativas, elas têm uma bateria interna que permite que tu faça leitura e gravação de dados nela. Se ela for passiva, ela não possui bateria, tá? Ela é uma etiqueta que só te permite gravar ela de uma vez, ou às vezes ela vem gravada, inclusive, e aí ela não permite alteração, só permite aí o monitoramento.
E existem vários tipos de etiquetas RFID, tá? Aqui eu vou trazer algumas só pra gente poder, a nível de curiosidade, também de conhecimento. Então a gente tem o Read Only, que é essa questão de só leitura, né? Então o dado ele é gravado na hora em que a etiqueta é feita e depois essa memória não permite outras gravações, tá? Só grava e libera, quase como um código de barras, mas a diferença é que tu não vai precisar bipar isso. Vai ser lido pela questão da radiofrequência. Depois a gente tem o WORM, né? O Write on Read Only, que é o seguinte, é uma etiqueta que vai para a empresa virgem, assim. E aí a primeira vez que a empresa faz o uso dela e grava informação ali, ela não permite ser gravada novamente. Tu queima aquela gravação e ela fica aquele dado assim, forever, né? Não tem como trocar dados. Read Write, então é quando tu tem essa memória maior nesse dado, né? E tu tem como fazer leituras, tá? E escritas também nesse texto, nessa tua etiqueta. Então tu consegue sentir o que diz na etiqueta, pegar o dado, mas também consegue inserir. Só que é muito comum de ser utilizado em animais, né? Por exemplo, teve uma época no Brasil que teve a doença da vaca louca. E aí colocava essas etiquetas nas vacas, então conseguiam ir ali monitorando o animal, faziam ali, ela tinha tomado vacina, e se desse algum outro tipo de vacina, algum outro tipo de remédio, monitorava o bicho pela própria etiqueta que colocava na orelha. É um formato de utilização natural, mais natural, assim, mas existem outras, né? Depois a gente tem o Read Write Onboard Sensors. Esse aqui é quando a etiqueta se permite ser gravada, ser reescrita, e ela mesma se reescreve com os sensores que ela tem. Então, por exemplo, quando tu transporta isso com grande quantidade, com grandes espaços, ou apertados ou maior, ou questão de refrigeração, tudo isso aí a etiqueta vai aderindo às informações sobre temperatura, sobre pressão, e ela vai armazenando na etiqueta dela. Quando tu vai fazer a leitura disso, ela te diz, olha, estive debaixo de uma pressão assim, estive debaixo de uma temperatura assim, assado, tá? E por fim, o Read Writer com Integrated Transmitters, né? Isso aqui é quando tu tens, as etiquetas elas se comunicam entre elas, né? Então quando as etiquetas, tu tem que fazer alguma coisa de transporte conjunto, ou tu tem que tomar um cuidado de não transportar perto uma coisa da outra, as etiquetas elas se organizam, elas se leem, né, as suas distâncias necessárias, ou a sua importância de estar junto, e elas te emitem algum tipo de informação, tá? Por fim, gente, QR Code, né? QR Code não tem nem muito o que falar. Uma das ferramentas aí mais utilizadas agora, ultimamente, é uma ferramenta super barata de ser criada, de ser gerenciada, que eu trouxe 2 QR Codes que eu mesmo gero sempre. O QR Code é feito pelo Google Chrome, o Chrome faz esse tipo de QR Code. Depois outros softwares fazem diversos tipos de QR Codes também, assim, mais quadrados. Esse quadrado é mais comum, né? Mas agora está cada vez mais avançando, evoluindo a ideia do QR Code com algum bonequinho no meio. O Chrome faz aquele ali com o dinossaurinho, mas tu pode colocar o QR Code com a tua empresa ali no meio, né? Facilitar a ideia de olhar para a tag e já saber de que empresa é, para criar essa coisa na mentalidade do consumidor, né? Gente, aí a gente fecha a questão das etiquetas e aí eu quero mostrar para vocês nesse computador super moderno, nesse computer, como é feita assim de uma forma bem prática, tá? A utilização dessas tags, assim, num sentido bem aplicado, tá? Olha comigo, primeiro um caso brasileiro, depois o caso da Amazon. Aqui eu coloco no cantinho de onde eu tirei o vídeo, né? Quem quiser ir lá conferir direto no canal. Primeira coisa é baixar o aplicativo. Em todas as plataformas, em todas as lojas de aplicativo, o aplicativo Zite está disponível, Z-A-I-T-T. É um aplicativo gratuito e ele faz o download muito rápido porque ele é bastante leve. Então você faz o download e a primeira coisa a se fazer é se cadastrar. E o cadastro ele é muito importante por uma questão de segurança das pessoas, porque é uma loja autônoma, e também para a gente melhor entender quais são as suas necessidades para trazer para você melhores soluções, melhores ofertas. Então tem um cadastro que você tem o e-mail, CPF, fotografia, dados básicos seus, né, de um cadastramento padrão, e pronto, você está pronto para entrar na loja Zite. Bom, e para entrar na loja, depois de baixar o aplicativo,
Você abre ele do lado de fora e escaneia o QR Code que a gente tem na primeira porta deslizante, ela abre, e depois você tem uma segunda porta onde tem o reconhecimento facial. Se não quiser trabalhar com reconhecimento facial, você pode escanear o QR que tem na segunda porta, exatamente como fez na porta anterior, e está pronto para viver a nossa experiência. A compra na Zite de São Paulo é mágica. Você não bota a mão na carteira depois de ter entrado na loja. Então imagina que eu estou caminhando pela loja, eu peguei uma sacolinha logo na entrada e eu identifiquei que eu quero esse produto. Eu pego esse produto, coloco aqui na minha sacolinha e vamos dizer que eu queira pegar também esse produto e coloco na sacolinha. Estou pronto para ir embora, eu simplesmente vou para a saída. Na saída, eu reconheço o meu nome lendo o QR Code com o aplicativo da Zite, a porta se abre e eu passo depois no outro ambiente onde o sistema reconhece o que está na sacolinha. Eu não preciso digitar, eu não preciso ler escanear o QR Code, o sistema reconhece o produto e eu só tenho que apertar confirmar se a lista for exatamente o que eu estiver comprando. Não precisa ler produto por produto, como no caso de Vitória, é uma tecnologia que você usa o aplicativo e escaneia os produtos, adiciona no seu carrinho virtual e faz o pagamento no celular. Aqui na loja de São Paulo você não precisa usar o seu celular para nada mais. Você simplesmente pega os produtos que você quer e vai para a saída. Na saída o sistema vai reconhecer o que você está levando e você só tem que confirmar na tela. É uma loja onde você pode consumir, você pode esquentar uma pizza, pode esquentar uma lasanha, você pode tomar um refrigerante e na verdade as etiquetas elas estão na embalagem, que pode ir para o lixo. Então o que a gente pede é que as pessoas escaneiem esses produtos e deixem ele pago antes mesmo de consumir. Então você simplesmente abre o aplicativo, clica na leitura do QR Code e você pode ler ou na etiqueta, no tag digital do produto, ou no QR Code que é individualizado. Eu fiz aqui a leitura do produto, ele reconheceu o item, adicionar, fui no carrinho, bom, sucesso, acabei de comprar, em 2 segundos eu comprei esse produto, eu posso consumir à vontade. Na hora que eu saio, esse item ele é reconhecido, mas ele vai com preço zero porque eu já paguei aqui na gôndola. Essa etiqueta ela é bastante inteligente, ele tem uma série de benefícios, é um display que ele projeta essa imagem que a gente está vendo aqui, então eu tenho o descritivo do produto, eu tenho o QR Code que ele é individual para cada item, ele traz o preço, nós conseguimos através dessa etiqueta fazer preços dinâmicos, se a gente quiser, a gente pode variar o preço de acordo com o momento do dia. E outro benefício é que eu tenho também a definição da cor do fundo da etiqueta, então por exemplo, hoje é Outubro Rosa e a gente vai definir uma série de produtos que estão em desconto. Eu coloco aqui no fundo rosa e os produtos com a etiqueta rosa estarão com desconto. Não só o fundo, mas aqui a gente tem uma luzinha que pisca e eu posso personalizar a promoção. Então no momento que você entrar na loja, por exemplo, eu posso dizer hoje para você todos os produtos com etiqueta com a luz piscando vermelha para você 10% de desconto. Para uma pessoa que entra 30 segundos depois, pode ter uma outra promoção que eu digo hoje para você os produtos piscantes verde 8% de desconto, que são outros itens. Então eu personalizo a minha oferta e a loja começa a conversar e se tornar cada vez mais relevante pessoa a pessoa. Bem interessante, né, gente? Utilizando ali uma questão dos QR Codes, para como a gente comentou lá no final, mas utilizando bastante também a questão do RFID, né, para reconhecimento ali pelos sensores da porta e tudo mais. Agora tem uma outra proposta que eu acho ela mais simples, assim, né, tá mais desenhada, melhor desenhada, que seria a proposta da Amazon, olha só. Eu precisava conhecer o Amazon Go, o supermercado aqui em São Francisco, onde a Amazon testa suas tecnologias de self-checkout. É muito mais do que isso, você simplesmente entra no supermercado com o seu QR Code, que já está amarrado na sua conta da Amazon com o seu cartão de crédito, pega os produtos na prateleira e para pagar, basta ir embora. Bom, mas e como é que a Amazon forma esse carrinho de compra? Você simplesmente pega o produto e tem uma infinidade de câmeras no teto. Além disso, as prateleiras também têm um sensor. Então, contanto que você faça um gesto amplo o suficiente de que pegou o produto, ele já vai adicionar seu carrinho de compra. Ué, mas se eu não quiser levar, eu posso devolver literalmente em qualquer ponto da loja. O conjunto de câmeras consegue reconhecer que fui eu que peguei e eu estou deixando esse mesmo item em cima de uma prateleira.
mais me chamou a atenção é que eu achei que só teriam poucos itens, que o supermercado seria pequenininho. Na verdade tem quase de tudo. Então nos primeiros testes em Austin, os itens eram muito fáceis de serem detectados pela câmera. Agora você encontra literalmente tudo que tem no supermercado. Bom, agora chegou a hora da verdade. Eu peguei 2 itens, vou sair e aí é que eu vou receber o recibo da minha compra. Vamos ver se vai funcionar. Quando eu saio da loja, eu recebo o meu recibo de quanto tempo eu fiquei dentro da loja e quais foram os itens que eu carreguei. Aqui no meu celular está mostrando 2 itens. E com certeza isso daqui é uma pista muito forte sobre o futuro do varejo. A conveniência de você simplesmente entrar na loja, pegar os seus itens e sair é muito mais rápido até do que fazer uma compra online, com a vantagem de você pegar os itens frescos. Então a Amazon está fazendo um trabalho incrível em trazer tecnologias que já estão disponíveis para experiências que nós estamos acostumados a fazer de outra maneira. Outra loja aí, né, utilizando aí essa aqui, uma forma mais clara, tá usando QR Codes e tal, porque pela câmera, né, a câmera faz a leitura. Mas também outra utilização bem interessante, né, das etiquetas eletrônicas aí, é o futuro, né, eu não sei como é que eu me sentiria dentro de uma loja dessa, pra falar a verdade, completamente monitorado em todos os consumos que eu faço e sabendo o horário que eu entrei, o horário que eu saí. Não sei, experiência Big Brother aí de estar numa loja, mas eu acho que tem gente que vai gostar muito disso, vai querer trabalhar com esse formato e pode ser que o varejo vá para aí mesmo, como o Arthur comentou ali no vídeo, né? Gente, avançando, aí a gente sai dessa parte aí das etiquetas e entra na parte dos softwares. Existem, de novo, né, 1 milhão de softwares logísticos, tá? 1 milhão, mas eu quero comentar pelo menos alguns, quero pelo menos colocar assim a par 7 deles. Só em comentários rápidos para a gente poder ter um direcionamento. Então a primeira forma de fazer isso é o ERP, né? Deixa eu ver quem é o famoso do computer. Neymar no computer. ERP. Então assim, o Enterprise Resource Planning, Planejamento de Recursos Empresariais. É esse pacote de gestão empresarial que faz a gestão de tudo da tua empresa, né? do teu negócio, da tua organização, de uma forma integrada. Ele te permite ver todos os dados de consumo, de operações, de fluxo, de uma forma integrada, e não apenas para logística, né? Mas a logística enquanto uma parte do ERP, produção enquanto outra parte. Tu pode até dividir as operações da logística em partes dentro do teu ERP. Tu podes trabalhar também essa conversa com marketing, com finanças, com pessoas. É um software super interessante, né? E tem sido bem utilizado cada vez mais assim nas últimas décadas nas empresas. Já entrando em questões mais específicas de logística e Xuxa no computer, a gente tem o EVMI, né, que é tipo o Vendor Managed Inventory, fornecedor de inventário gerenciado. Esse VMI, ele já tem uma pegada mais logística, porque é o seguinte, esse software ele passa para a mão do fornecedor a responsabilidade por gerenciar o teu estoque e reabastecimento. Então, ele vai gerenciando, né, baixas no estoque, baixas nas coisas que tu precisa da parte do fornecedor, e ele mesmo alerta o teu fornecedor, né, essa coisa bem just-in-time da vida. Ele mesmo emite um sinal de alerta, manda uma mensagem, manda um alerta ao fornecedor que tem que ir lá, que tem que te ressuprir. Tu nem precisa parar para falar com o fornecedor. O software do VMI já passa essa informação para ele, tá? Mais um famoso do computer, mais um software, Selena Gomez do computer. A gente tem o MRP, o Material Requirement Planning, que a gente até chegou a ver alguma coisa, né? Eu mostrei num quadro aí, a tabelinha ali, como é que é feito aquele fluxo, mas é uma coisa bem mais da produção, né? O planejamento das necessidades de materiais, tanto o MRP quanto o MPS, que eu vou mostrar na sequência. Então, assim, ó, já vou até puxar o MRP e o MPS, né? O Master Production Scheduling, o plano mestre de produção. São dois softwares aí que são desdobramentos, na realidade, da função da produção, para tu fazer, assim, essa questão do scheduling, do cronograma, né, da produção, do cronograma da necessidade do item, para garantir a disponibilidade daquilo que tu já tem feito, daquilo que tu vai fazer.
Então são dois softwares que são baseados em muitas tabelas, assim, conectadas uma com a outra. Elas vão te mostrando ali os fluxos das informações e vão te dizendo as necessidades de compra, as necessidades de produção, né? Depois, gente, CRP, Capacity Resource Planning, planejamento das capacidades de recursos. Aí tá aí, Tinder, Bing no Computer. É quando tu vai verificar as instalações, né? Um software para verificar instalações, para verificar máquinas, equipamentos, pessoas, para ver se tudo isso aí está de acordo para atender os teus pedidos e as tuas provisões, né? Esse software é bem interessante, ele mostra ali a planta, às vezes, da organização, mostra como é que tu vai gerenciar o formato dos lugares, das prateleiras, dos corredores. É bem interessante esse CRP. Depois a gente tem o DRP, Distribution Resource Planning, planejamento dos recursos de distribuição. Grey's Anatomy do Computer, né? Ele vai identificar, então, qual quantidade que precisa estar disponível no cliente em determinado espaço, em determinado momento definido pelo cliente. Então é mais uma dessas questões de conversa entre o sistema da empresa com o fornecedor, né? Mas tu estabelece de forma bem clara ali no teu software quando que tu quer isso e o fornecedor que fique monitorando, né, para te atender de alguma forma. Essa coisa de just-in-time, né, de colaboração com o fornecedor. Por fim, gente, o Warehouse Management System, né, sistema de gestão de armazenagem, que a gente tem o DIN no computer, que é uma variação dessa questão de analisar, né, o CRP ele vai olhar máquinas, equipamentos, pessoas, já o Warehouse ele vai olhar especificamente a questão do armazém ou do depósito, né. Então ele vai informar se aquele produto existe ou não existe dentro daquele espaço, onde que ele está, vai organizar o teu depósito, o teu armazém em corredores, ruas, andares, pilhas. Então fica uma coisa, o endereço, né? Ele vai organizar o endereço, assim, o correio, vamos dizer assim, o endereço do teu estoque, né? Ele calcula, ele identifica para ti qual é a embalagem que tu precisa para condicionar aquele produto para enviar, né? Ele identifica em tempo real quem está organizando, quem está gerenciando, qual equipamento, em qual momento, qual é a quantidade, tá? E as coletas são feitas normalmente aí baseado com código de barras RFID, né? Dito isso, gente, a gente fecha, tá, a questão dessa questão dos softwares, mas assim, como eu passei toda a aula falando de famosos no computer, uma cultura inútil da aula, tem esse teste maravilhoso que eu indico vocês de fazerem, tá? No BuzzFeed, que é para saber qual celebridade que está só no computer é você. Baixa aí, faz aí uma leitura no QR Code mesmo, tá? E vai fazer o teste muito importante. Dá pra clicar também no slide. Eu fiz o meu, tá? Não vou contar pra vocês, é claro. Por uma questão de só fingir que eu sou um pouco mais sério. Mas tá aí, né? Um teste do BuzzFeed importantíssimo, tá? Gente, brincadeiras à parte, vamos fechando a nossa aula sobre o que nós falamos. Sistemas de operações de informações, né? No sentido logístico da coisa. Falamos das operações, entrada, processamento, análise, saída. Falamos das etiquetas, né? Do código de barras, do RFID, do QR Code. E falamos dos softwares logísticos, tá? O que tá na nossa aula hoje? A gente tem aí o livro do Balu, o capítulo 13 do Balu, tá? A gente também tem o capítulo 3 do livro do Gonçalves, né? Como base, assim, para nossa aula. E a gente tem o Arbache, né? O capítulo também 3 do Arbache, que ele vai fazer toda uma conexão aí com a questão dos códigos de barras, bem interessante. Quem quiser pode ir direto para isso aí pelo link, tá? Que tá no slide. Pode baixar, pode ir pelo QR Code aqui também, né? Mas assim, eu vou colocar na descrição do slide, na descrição do vídeo o slide, e no slide tem todas essas informações aí para fazer download, pode clicar em cima, que vai direto pro conteúdo, certo? Dito isso, obrigado, gente, valeu para quem ficou até agora assistindo a aula. Qualquer dúvida, pode mandar para mim, vai ser um prazer, tá? Valeu, gente, até mais.